Olá, pessoal. Eu acordei de madrugada, perdi o sono, imaginando este versículo bíblico, Ageu capítulo 1, versículo 6. Eu estava anotando sobre salário saco furado. Como a gente sabe, e depois eu escrevi isso aqui para mim poder fazer esse vídeo, e eu tenho certeza que é do nosso interesse, é do interesse de todos aqueles que gostam, não só de verdade, mas também do assunto, né? Que hoje muitas pessoas estão sendo passado para trás. Como eu escrevi aqui, existe vários tipos de salário, mas nem todos interessam. Então eu quero estar falando aqui de alguns salários que na realidade não é interessante para mim, nem para você, nem para ninguém. O profeta aqui diz: tende semeado muito. Bom, semeado muito e recolhido pouco, ou seja, guardado pouco. Comeis, mas não vos fartais. Então está comendo. Bebeis, mas não vos saciai. Nesse caso também está bebendo. Está vestindo, mas ninguém se aquece. Então é uma coisa ilusória. Existe e não existe ao mesmo tempo. E as pessoas que recebem salário, recebem ou para meter num saco furado. Bom, conforme eu escrevi aqui, eu não quero abajular ninguém, tá? Só tentar mostrar a situação de muitos e você pode ser um deles. No meu caso também, tenho passado por alguns pequenos problemas, de repente, tem sido algum desses. Tem pessoas hoje que faz bico, ganha, mas não tem seguro. De repente a pessoa se acidenta, qualquer coisa, mas às vezes ele vai para uma cadeira de roda, às vezes até morre, e o que ele ganhou, mas agora depois ele não pensou no futuro, e então as consequências vêm. Outros têm falsos empregos, tá? Só recebe promessa. Tal dia eu te pago, vou te pagar tanto, isso, aquilo outro. Na verdade, é o famoso pedir esmola para dois. Quando não pede só para o patrão, tá? Quando você não pede esmola só para o patrão, você trabalha só para o sustento dele. Mas o pior emprego é daqueles que trabalham em firma na mira da justiça. Hoje a gente vê pessoas trabalhando aí em desmanche e tal. Todas as pessoas, ela tem um objetivo, tem uma família que está esperando alguma coisa. E ninguém trabalha em lugar nenhum por bonito. As pessoas trabalham porque precisam. E muitas vezes nem todos os trabalhadores que trabalham em lugar desonestos, eles são desonestos. Muitas pessoas até precisam, mas na hora H da história, quando a federal chega, quem é pego é o empregado e não o empregador. Normalmente o empregador foge, os comandantes fogem, e quem está trabalhando ali é que paga, que assume as consequências. O que somos obrigados a fazer com o nosso salário? Com o nosso salário que nós ganhamos, nós temos que pagar imposto, e muito. E imposto, hoje em dia, os impostos chegam a quase 50%. No caso, é IPTU, IPVA. Depois nós temos que pagar a mensalidade de transporte escolar, para quem tem filho que usa van. E tem que pagar a própria escola, mensalidade escolar também. E temos que pagar funerária. E por fim, ainda tem que, quem frequenta denominações,
ainda tem que dar o dízimo e ofertas. Então isso significa que mais de 50% do nosso salário é comprometido com impostos que pagamos. Depois vem a água, a luz, telefone, internet, gás, aluguel, prestações, remédio, gasolina e manutenção de veículo para você poder se locomover. Se sobrar alguma coisa, vai para o mercado e lazer. Muitas pessoas passam necessidade para poder manter, pagar isso aqui, ó. Muitas vezes falta para o mercado e para o lazer, normalmente tem faltado para muitos. Muitos não são patrões e vivem pagando tudo, sofrendo as consequências. Mas a culpa muitas vezes é nossa. Não estudou, não estuda, não pensa e não tem coragem de pensar. Olha só, tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver, tem que pagar para morrer. Isto é uma das músicas do Roberto Carlos, que diz que tem que pagar para nascer, pagar para morrer, pagar para viver. Então vamos ver o lado espiritual de tudo isso. Na verdade, você sabe que quando a pessoa nasce, além de apanhar ainda, viu? Antes de nascer já tem comprar um monte de coisa. Depois que nasce, um monte de coisa que para continuar vivendo é gasto para todo lado. E na hora de morrer, você tem algo para pagar, que é complicado. Vamos ver o lado espiritual de tudo isso. Assim como muitos não são patrões, também a maioria não é dono de instituição, nem sabe nada sobre as mesmas. Ou seja, numa empresa, a maioria das vezes a gente não sabe nada sobre o patrão, o que ele comprou, deixou de comprar, o que ele tem, o que não tem, qual é o ganho dele, qual é o lucro, a gente não sabe nada. E nas instituições religiosas também, os membros não sabem nada. Só sabem, muitas vezes não sabem se a igreja, se a instituição está passando por dificuldade ou se a instituição está sobrando dinheiro, coisas desse tipo, não sabem. E pior, não para pensar se o que está fazendo está certo ou errado. A maioria é apenas súditos, ou seja, não sabem fazer nada, só apreciam o que os outros fazem, não para pensar. Conforme o profeta Ageu disse, o salário acaba sendo um saco furado, ou seja, coloca em um saco furado. Por quê? Porque são súditos, não têm capacidade para nada. A maioria são o culpado. Aliás, nós somos o culpado de não termos nada. A maioria da culpa é nossa. O profeta Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, ele disse: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de vós. Olha uma coisa problemática aqui. Porque em Apocalipse disse que quando o Senhor voltar, que ele estabeleceu o seu reino, no reino dele, as pessoas que forem ressuscitadas, transformadas, vão ser sacerdote e reis. Vão ser sacerdote diante dele. Então, aqui já está dizendo que não vai ser sacerdote. Por quê? Porque esqueceu da lei. Viu? E quando a gente esquece da lei é um problema. É um problema porque você chega, por exemplo, a lei de trânsito, você chega no sinal vermelho, você não para, aí você acaba, além de ser multado, você pode até sofrer um acidente ou pôr a vida de alguém em risco. Quando não obedecemos
a velocidade, então a gente corre muito risco, pode levar muito prejuízo. Tudo por falta do quê? De obediência às leis. As leis, ela foi feita para ser obedecida. E o próprio mestre diz, em Mateus 22, 29, Jesus, porém, lhe respondeu, errais não compreendendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui está 2 pontos fundamentais. Conhecer as Escrituras. Quando a gente vai comprar um carro, comprar uma casa, comprar uma coisa qualquer, primeiro você tem que ter conhecimento das Escrituras. Você tem que ter conhecimento das coisas. E nesse caso aqui, na vida espiritual, nós temos que ter conhecimento do poder de Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas nós estamos falando aqui sobre o fato de não examinarmos as coisas, acreditarmos em tudo sem fazer uma avaliação. João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgai ter nela a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim, isso diz Jesus, né? Mas, na verdade, temos que examinar as Escrituras. E quando se fala de Escritura, estamos falando de jornal, estamos falando de revista, estamos falando de livros, estamos falando de documentos, principalmente. Às vezes, a gente quebra a cara, as pessoas chegam lá e falam, assina aqui. A gente assina aquele documento, a gente nunca lê, aquele monte de letrinha. Se for ler ali, vai levar uma hora para ler, a gente pega e assina. A gente não sabe que está assinando a sentença, certo? Tem pessoas na vida espiritual, igual lá na vida física, material, do dia a dia, tem pessoas que fazem bico espiritual. Ou seja, ela pega e vai em todas as igrejas, ela escuta todo mundo, ela fala assim, viu, todas as igrejas estão certas, tudo que fala de Deus está bom. Aí não para pensar, só vai enchendo a cachola, certo? Então é tipo de pessoa que faz bico, só que no fundo ela não tem segurança espiritual. Por quê? A segurança espiritual está aqui, examinando as Escrituras, porque são elas que dão testemunho dele. Ou seja, porque julgar ter nela a vida eterna. Quando a pessoa vai crendo em tudo, sem prestar atenção, sem examinar nada, ele cai nesse erro aqui. Errais não compreendendo, errais não examinando-os. Ele cai nesse erro aqui, acreditando em tudo. Muito tem falsos empregos na vida espiritual também. Por quê? Ele vive em falsas instituições, ele vive em falsas igrejas, não entendendo nada, acreditando em tudo, sem examinar nada. Mateus 7, 22, o Senhor disse assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demônio? E em Teu nome não fizemos muitos milagres? E aí, construindo a nossa casa sobre pedra ou sobre areia? Aqui, muitas pessoas estão aí dizimando em igreja, dando oferta, ajudando a construir, embelezando parede, embelezando templo. Amanhã ou depois ele sai desse templo, ele vai para outro lugar, larga tudo bonitinho lá para quem? Entendeu? Ajudando a comprar carro 0 km para pastor. Aí fica aí nessa maior, aí só que ele mesmo não sabe nem o que está fazendo, nem para onde está indo. Não obedece às leis, não obedece às leis. E vai seguindo como súditos, seguindo as pessoas. Tudo que o pastor falar, para ele tá bom. Tudo que o pastor falar, beleza, tá ótimo. Aí o que acontece? Fica aí, tem fama, tem pessoas que têm fama, vive aí expulsando os demônios, realizando milagres, ou mais precisamente, milagres ilusórios, tá? Eu quero ver milagre mesmo, igual o Senhor fazia.
levantar mortos, fazer os cegos enxergar. Só tem ilusão aí. Então aí estamos construindo nossa casa sobre pedra ou sobre areia? Porque quando o Senhor voltar, quando a tempestade cair, é a hora que você precisa da tua casa. Nós estamos aí construindo a nossa casa. Nós estamos aí obedecendo o Salvador, ou nós estamos obedecendo homens? É isso que nós temos que ver. Mas aqui nós vamos chegar no ponto final falando sobre salário. Tem muitos que trabalham em lugar ilícito, ou seja, vive a vida sem preocupar com o futuro, mas a finalidade é a mesma, o salário. Todas as pessoas vivem perguntando: o que eu faço para herdar a vida eterna? Essa é a pergunta: o que eu faço para ser salvo? Você e sua família estão correndo atrás do mesmo objetivo: salário hoje, salário para você se alimentar hoje. E também tem que pensar no seguro da vida eterna, porque não adianta você hoje ter o sustento, mas não ter segurança. Todos têm uma família que espera algo. Você tem os seus dependentes que dependem de você. Portanto, não pode viver na mentira. Porque se você acreditar em tudo, se nós acreditamos em tudo e nós vivemos a vida de mentira, ou na mentira, nós estamos levando a nossa família à mesma consequência. Mas não sabe que o federal pode chegar e junto as consequências. Ou seja, nós estamos esperando a chegada do Eterno, a chegada de Yeshua, a chegada de Jesus, que chamamos de Jesus, para reinar nesse planeta. E quando ele voltar, todos que destroem o planeta, todos que causam escândalo, serão desarraigados, serão exterminados. Todos. Você pode também examinar Isaías 66, versículo 17, Isaías 65 também, você vai ver também a mesma coisa. Mas vai para Isaías 66, versículo 17, você vai ver uma outra classe de pessoas que vão ser eliminadas quando este federal chegar. Tem pessoas que não têm segurança nenhuma. Ele não entende, ele não compreende nada, nem um palmo na frente do nariz. Ele não examina as escrituras. Ele erra não examinando, não conhecendo as escrituras. Provérbio 11:18. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça recebe o galardão seguro. Qual você quer receber? O galardão seguro ou um salário ilusório? Você prefere aí ficar vestido de paletó e gravatinha aí, belezinha, e servindo o homem? Ou você prefere servir a Deus? Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Tem pessoas aí que estão dentro de igrejas, tem pessoas que estão dentro aí sendo bonitinho, mas não ama ninguém, não corre atrás de verdade nenhuma. Eles estão pecando, porque a Bíblia diz que naquele dia o Senhor vai falar: tive fome e não me deste de comer, tive sede, tive nu, estive preso, estive doente. E aí, será que o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo, está ajudando alguém? O apóstolo Paulo disse que ainda que nós entregamos o nosso corpo para ser queimado, se nós não amamos as pessoas, nada disso vale. Ei, para quem estamos trabalhando? O que estamos fazendo? Será que já paramos para pensar ou estamos apenas seguindo alguém? É isso que temos que ver, porque, meu amado, não adianta nós viver um mundo de ilusão. Muitas pessoas estão comendo, recebendo um monte de palavras, mas eles não estão seguros de nada.
por isso eles não se enchem, porque não tem segurança. Bebe, enche a barriga, mas não sacia, porque são coisas que não, são palavras que não têm segurança nenhuma. Eles não conseguem se aquecer, se veste na vida espiritual, mas não consegue aí se aquecer, não consegue receber o verdadeiro confiança, não consegue ter a verdadeira intimidade com o Criador. E o que recebendo para meter em um saco furado. Então, muitas vezes, não adianta fazer tanta coisa no mundo espiritual. Se no mundo físico isso está acontecendo, no mundo espiritual também está acontecendo. Portanto, nós temos que tomar cuidado. Se o que nós estamos ganhando, se o que nós estamos fazendo, se o Criador está aprovando. Vamos pensar nisso.